E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wesley Soares, essa é minha esposa querida Ellen Rossi Silva, minha esposa linda, amada. E é a primeira vez que a gente está primeira vez na verdade que nós estamos gravando um vídeo na internet. Nós não temos nenhum conhecimento é, com, com o digital. Tá? Nós nunca produzimos nada no digital a não ser algumas fotos para a empresa que a gente trabalha, mas é o seguinte, o nosso propósito hoje aqui é falar um pouco sobre nós, porque Deus tem nos chamado para um propósito. E nós nunca gravamos nada, nunca falamos assim com a câmera, então essa é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Então, se vocês puder se compadecer da gente e já começar nesse canal, esse canal é o canal da minha esposa, né, o canal da Ellen, e se você puder se inscrever, clicar no like, né, deixar um like aí, compartilhar esse vídeo se essa história fizer sentido para você, nós ficaremos muito gratos. E saiba que o nosso propósito é que esse vídeo chegue a uma pessoa específica que se identifique com a nossa história. Então, por que nós estamos gravando esse vídeo? É o seguinte, há um tempo Deus tem nos chamado para contar o que Ele tem feito em nossas vidas desde quando nós casamos até hoje. Então a história vai ser longa, mas a gente espera que vocês compartilhem junto com a gente dessa história. A gente vai contar um pouco, a minha esposa lembra muita coisa, então ela vai contar a maior parte e eu vou fazer algumas perguntas para ela. E se vocês se identificarem com a nossa história, se vocês quiserem saber algum detalhe, comenta, que a gente vai ter o maior prazer em responder as perguntas, em conversar com vocês, descobrir algum tema para o próximo vídeo. Então inscreve no canal que o próximo vídeo já vai aparecer no seu telefone para a gente poder estar juntos agora de hoje em diante. Esse é o primeiro vídeo, nós vamos começar a fazer ele assim mesmo, não vou colocar nenhuma edição, é para a gente começar e dar andamento nesse propósito que Deus tem colocado no nosso coração. Não é fácil, mas espero que vocês tenham paciência, acompanhem o vídeo até o final, que a gente vai contar bastante coisa do que Deus tem feito aí na nossa vida. Então eu quero começar, minha esposa Ellen, você quer se apresentar? Apresentar, boa noite pessoal. Pode falar mais alto que o microfone tá longe. Sei que aqui em Franca hoje é uma noite chuvosa, né? Já faz alguns dias que está chovendo, hoje é dia 9 de fevereiro de 2026. E então a gente vai tentar falar, como meu esposo disse, a gente nunca gravou nenhum tipo de vídeo, conteúdo para colocar na internet. Nesse quesito nós dois mais tímidos, porém Deus tem incomodado muito, tanto ele quanto eu. Deus tem falado através de palavras que era para nós dois abrir a nossa boca. Então assim, eu sei que vai ter muita gente que vai gostar, tem muita gente que não, porém... E já nesse aspecto eu quero dizer o seguinte, se você também não gostar, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Nós queremos fazer isso aqui muito bem descontraído, muito bem à vontade, assim. Então, se você não gostou também, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Se você gostar, deixa o like, é melhor deixar o like, né? E tá tudo certo, vida que segue. Bom, enfim, meu nome é Ellen, sou esposa desse moço lindo, do Wesley. Nós temos 2 filhos, bênçãos de Deus, herança do Senhor para a nossa vida, que é a Ana Elisa, tem 16 anos, e o João Vitor, com 14 anos. E, para ser bem sincero... Eu esqueci de falar isso, né? Eu peço... Esqueci de me apresentar e falar, além dela ser minha esposa,
que eu sou pai do João, pai da Ana. Isso. E 2 bênçãos de Deus aí. Mas é basicamente isso. Nós, para ser sincera, a gente tem relutado, como eu disse agora há pouco. Deus já falou com a gente desde a época que a gente namorava. Já falava comigo antes de eu conhecer o Wesley. Antes dele me conhecer, Deus já falava com ele também. Só que a gente nunca se atentou literalmente à voz de Deus. E de 2 anos para cá, Deus tem nos moldado, tem tratado com a gente, falado pra gente abrir a boca, falado que ia usar muito meu esposo. E de lá pra cá ele tem estudado muito a Bíblia. Para vocês saberem um pouquinho, nós somos cristãos. Nós congregamos hoje na igreja Mevan Franca, mas nós nascemos no berço evangélico. A gente nasceu, nós congregávamos na Assembleia de Deus, e de lá pra cá, para ser bem sincera, de 3 anos pra cá. Seja muito bem sincero. De 3 anos pra cá, que Deus tem tratado conosco, né? Tem nos moldado, tem colocado muito pingo nos is na nossa vida, na nossa família, e tem falado que era pra gente abrir a boca. Já faz um tempo que meu esposo tem falado pra gente gravar, que a gente precisava gravar. Várias vezes ele virou pra mim e ele falou assim: amor, arruma o cabelo, faz uma maquiagem, vamos gravar. E eu sempre corri. Eu sempre falei: ah, não, deixa isso pra lá. Eu não sei falar, não gosto de falar diante de câmera. Isso aí não é pra mim. Eu falei: amor, fala você, porque você tem mais facilidade pra falar. Por mais que ele é mais tímido, mas quando ele começa a falar, ele deslancha. Então, é na onde que eu tentava correr um pouco. Aí, nesse final de semana, eu decidi assistir uma live da Camila Vieira. Esposa do Paulo Vieira, né, da Febracis. Isso. A gente gosta muito de ver alguns vídeos de inteligência emocional, tanto de cristãos quanto de não cristãos, mas assim, tem algumas pessoas que mais marcaram a nossa vida, né? Pablo Marçal, Paulo Vieira. Eu sei que o Serbasi ele fala muito a respeito de finança, porém o que me chamou mais atenção foi um vídeo onde ele postou falando a respeito da vida conjugal dele, da vida dele com Deus, e que a esposa dele há pouco tempo atrás fez a doação de um rim para ele. Então isso me chamou muita atenção, e eu comentando isso com meu esposo, e ele falando: tá vendo, amor, a gente precisa gravar, a gente precisa contar a nossa história. E a gente conversando com alguns amigos, e vários amigos nossos falando assim: vocês não abrem a boca, vocês não falam o que está acontecendo a respeito, né? O que aconteceu com vocês, né? Tanto na vida conjugal de vocês, na vida financeira, porque quem vê a gente hoje, aonde Deus nos colocou hoje, não imagina tudo aquilo que a gente passou. Por mais que a gente aparenta ser novos, né? Nós temos 16 anos aí de casados, e igual eu falei, 18 anos entre namoro e casamento, e de poucos anos pra cá Deus tem tratado em particular com a nossa família em vários aspectos, e a gente assim nunca abriu a boca, né? Nunca abriu a boca, a gente sempre ficou mais quieto e tal. E aí, igual eu tava falando, no sábado de trás, né? No sábado retrasado. Há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, o meu esposo estava assistindo uma live do Paulo Vieira. Também com o Paulo Vieira. Também né? com o Paulo Vieira.
e onde ele estava com a família dele e tal, e a gente ficou todo dia assistindo. E desde aquele dia que meu esposo tem falado, ele falou, olha, Deus está tocando mais no meu coração, a gente precisa fazer o que Deus está mandando. E aí nesse sábado, eu tentava fingir que eu não estava escutando, assim, disfarçava. Aí nesse sábado eu acionei o sininho, né, pra hora que começasse a live da Camila. E eu comecei a assistir. E pra ser sincera, assim, eu começo a assistir alguma coisa, aí logo eu disperso, não consigo ficar muito tempo ali assistindo a live, eu saio pra fazer alguma coisa, mas em específico nesse sábado eu não consegui desconectar do que ela tava falando. Então eu fiquei assim o tempo todo, né, com ela. E ela me falou, uma coisa me falou, né? Falou na live pra todo mundo, mas assim, é como se ela estivesse falando comigo. Exatamente o que eu tô vivendo. Que é o seguinte, ela comentou que faz pouco tempo que ela começou a abrir a boca para o que Deus realmente tem na vida dela, para o propósito que Deus tem na vida dela, que faz 2 anos. Que mesmo ela sendo sócia do esposo dela, mesmo ela não precisando falar, mesmo ela não precisando aparecer, Deus tinha incomodado ela para contar sobre a vida dela, para ela ajudar outras mulheres. E nessa live, ela falou assim, olha, mesmo que a espada estava sobre a minha cabeça, eu vivendo por algumas coisas, eu precisando de ajuda, Deus mandou eu falar. E na hora que ela falou isso, parecia que ela estava falando da minha vida. Porque muita gente não sabe o que a gente tem passado, às vezes vê a gente sorrindo, brincando. Eu não gosto de falar sobre a nossa vida, aliás, eu tento blindar, bloquear a nossa vida particular, mas por várias vezes eu cheguei no meu esposo e pedi pra ele, falei assim, amor, ora por mim, porque eu não tô bem. E todas as vezes que ele falava, amor, vamos gravar, eu falei, como que eu vou gravar alguma coisa se eu ainda não fui curada emocionalmente? Então como que eu vou ajudar alguém se eu não consigo me ajudar? Então na hora que a Camila falou isso, era como se eu tivesse escutado a voz de Deus falando assim, abre a boca e fala. E aí, pra confirmar tudo aquilo que a gente ouviu no sábado, né, até pedi licença pro meu esposo, eu tava dentro do carro, falei assim, amor, deixa eu escutar a live sozinha, eu preciso escutar essa live. E quando foi no sábado à noite, eu pedi pro meu esposo, antes da gente sair, pra gente orar, e ele orou antes da gente sair. Quando foi no domingo, ontem, a gente foi na igreja pela manhã e eu não tenho costume, igual meu esposo, de ler a Bíblia todos os dias. Mas aí Deus me incomodou, aliás, já faz algum tempo que eu tinha escutado uma profecia, Deus falando assim que tinha me chamado por Esther. E eu não estava entendendo aquela palavra. Eu falei, por que por Esther? E aí meu esposo por várias vezes falou assim, amor, estuda o livro de Esther. Eu falei assim, não, depois eu estudo, sempre deixando para depois. Igualzinho eu tava fazendo com os vídeos. E aí no domingo de manhã, enquanto ele tava ensaiando na igreja, né, o nosso culto de manhã começa 9 horas da manhã, né? Uhum. E era 7h30 da manhã, a gente já tava na igreja pro ensaio, porque depois tem um café antes do culto. E aí eu decidi abrir a Bíblia e fui começar a ler a história de Esther. E me chamou a atenção. E aí, quando foi hoje pela manhã, eu levantei passando mal, pra variar. E meu esposo também estava com bastante dor de cabeça, tal. A gente fez o serviço, foi entregar o nosso trabalho. E aí, por fim, eu virei pro meu esposo e falei, quer saber do negócio? Vamos gravar agora. Aí ele falou, não, hoje não, tem que organizar aqui, né? Tem que arrumar o cantinho para ficar legal, a gente precisa ter uma câmera melhor, tem que ter microfone e tal. Eu falei, amor,
é agora. É agora. É pra gente fazer. Falou do jeito que tá, paciência, que eu ainda não tô bem arrumada, não tô maquiada, tô de cara limpa. Meu esposo também falou, mas é hoje. É o que Deus mandou a gente fazer, igual eu tava falando ontem durante o culto, na pregação. Foi a nossa resposta de Deus, que era pra gente se movimentar, abrir a nossa boca e que a gente precisava só de uma coisa, que era o milagre. De nada mais. E por várias e várias e várias vezes Deus tem falado, meu esposo vai falar um pouco, por várias vezes, desde quando a gente era solteiro, mesmo antes da gente se conhecer, que Deus já falava individualmente com nós dois que Deus ia nos usar. Mas a gente não sabia de qual forma. Quando a gente se conheceu, pouco tempo que a gente começou a namorar, meu esposo recebeu uma profecia e na época eu não entendia, só que essa profecia nunca saiu da minha cabeça. Eu lembro que ele chegou na minha casa e ele falou assim que era o pastor dele na época, era o pastor Joel, né? Ele não acreditava muito, o meu esposo não acreditava muito em profecias. E ele Eu sempre acreditei em profecia, mas bom, já que você começou a falar da profecia aí, eu só queria comentar uma coisa. Sempre acreditei em profecia, mas toda profecia, toda palavra profética, ela precisa ser analisada. Por que analisada? Porque a própria palavra diz assim que o próprio Deus, na verdade, ele nos instrui na palavra dele verificar, observar. Por quê? Porque a única forma de entender se é Deus que está falando ou não é pelo cumprimento da profecia. Porém, há várias formas de Deus falar com a gente. Então, assim, no momento em que ele entregou essa palavra profética, na verdade ele ele não fez uma profecia. Ele entregou uma palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus que ele entregou? Que depois eu vou contar com mais detalhes, mas assim, simplificadamente, resumidamente, Deus falou comigo algo que eu estava pensando. Enquanto eu estava pensando na oração, Deus usou o pastor Joel. Inclusive eu quero mandar um abraço para o pastor Joel, se um dia ele ver esse vídeo aqui, né? Mas Deus usou o pastor Joel para falar algo que eu estava pensando. Então, assim, uma frase longa que eu estava falando com Deus, Deus usou o pastor Joel e falou a mesma coisa que eu estava pensando. Então, naquele momento, eu caí ajoelhado no chão e eu tive a plena convicção que era o próprio Deus falando comigo. Porque não tem como. Não existe essa possibilidade, por mais que existe muitos enganos aí, mas não tem a condição, né? Não existe essa possibilidade de alguém que não seja o próprio Deus falar o que está passando, o que eu mesmo raciocinei naquele momento que eu estava falando com Deus, todas as palavras, Deus usou o pastor Joel para falar comigo. Então, assim, naquele momento ele falou comigo a respeito de coisas que Deus iria fazer na minha vida, né? Inclusive até no meu futuro. E essa foi a minha primeira experiência com Deus, mas é interessante que você falar disso aí, porque eu não queria começar falando a respeito disso, né? Mas, já que você tocou nesse assunto, então foi basicamente assim. Então, só para... não repare, meu pessoal, os meninos estão aqui em casa, então acaba saindo algum barulho aí. Mas... Continua falando. Pode falar? Pode falar. Bom, já que ela precisou sair um minutinho, a gente gostaria de resumir de uma forma assim mais prática. Nós não fizemos nenhum esboço, nós não fizemos nenhuma colinha aqui. Tá saindo tudo assim de improviso, porque o nosso propósito é o seguinte: é atender
uma ordem que Deus tem colocado sobre a nossa vida e que a gente tem relutado muito em fazer, e não é de agora, já é de muito tempo, e Deus tem nos colocado num processo de demolição de quem nós éramos para um processo de construção também de quem nós somos. A minha esposa falou aqui muito de problemas emocionais, então é sobre isso que a gente quer tratar, mas o nosso principal propósito é relembrar de todas as maravilhas daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Deus já nos abençoou, daquilo que foi milagre em nossa vida. E se você entender que essa história, que a nossa história, que esse conteúdo se identifica com você, vamos fazer um combinado aqui. Deixe um like, tá? Porque quando você deixa o like, o YouTube coloca esse vídeo, ele aponta esse vídeo para outras pessoas que talvez Deus queira alcançar, tá? Não que nós já estamos pleno em Deus ou na nossa vida. Na verdade, nós estamos passando por um processo muito complexo, muito complicado, que Deus tem nos pressionado a fazer coisas que nós nunca fizemos antes. Então, por isso que essa é a primeira vez. Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que identifica com a nossa história. E no próximo vídeo, já se inscreva, por exemplo, porque no próximo vídeo o YouTube vai indicar esse vídeo, o próximo vídeo para você. Então, aproveitando agora que a minha esposa voltou, nós vamos resumir de forma rápida para que no próximo vídeo, se você puder comentar se você gostou desse formato aqui, se tá tudo certo, se o áudio tá legal, se a história se identifica com você, porque aí a gente vai conversar, minha esposa vai responder os comentários e a partir disso nós vamos construir um novo caminho, tá? Construir um novo caminho aqui seja no YouTube ou em outros canais também, eu não sei. Eu oro para que Deus continue nos direcionando. Então esse foi o direcionamento. Nós estamos agora com esse primeiro vídeo no canal e se você se identifica com esse conteúdo, deixa o like, tá? Não quero ser muito prolixo aqui e ficar repetindo muita coisa, mas é a primeira vez, então eu peço desculpas. E assim, com base nisso que ela comentou agora há pouco a respeito desse chamado, dessa palavra profética, desse chamado que Deus tem para nossa vida, tá? Então é sobre essa palavra que, mesmo relutantes, mesmo quando a gente colocou muita barreira para poder fazer esse vídeo, não é a primeira vez que a gente tenta fazer, não é a segunda, não é a terceira, nem muito menos a 10ª. Por várias vezes, né, amor? A gente sempre tentou fica correndo. Peço desculpas que eu desci correndo, como eu falei, tá chovendo muito aqui em Franca, já faz vários dias, e fez um barulho lá embaixo e eu fui ver se não era os nossos meninos, mas é só uma porta que bateu. Igual meu esposo tá falando, faz muito tempo que Deus vem falando que era pra gente abrir a nossa boca, mas pra falar a verdade a gente não sabe nem como. Pra falar a verdade a gente não sabe nem por onde começar. Eu tô falando aqui com eles assim, que hoje esse vídeo exclusivamente vai ser um vídeo bem resumido para que a gente possa só nos apresentar, né? Para que a gente possa nos apresentar aqui para eles e resumir um pouco do que Deus tem chamado a gente para fazer, e falar da dificuldade que foi para a gente fazer esse primeiro vídeo, mas a partir desse virá muitos outros, né? Muitos outros, e a gente vai contar os milagres que Deus tem feito na nossa vida. Então era basicamente para a gente direcionar esse conteúdo, direcionar essa conversa aqui para ser um pouco mais rápida, só para a gente poder se apresentar, entendeu? Sim, então, para vocês entenderem um pouquinho e talvez querer ouvir a nossa história, e a gente tem relutado bastante, igual eu disse, a gente
Por mais parecessem novos, a gente tem aí 16 anos de casado. E entre namoro e casamento, 18 anos. E hoje meu esposo tá aí com quase 40 anos, né? 39 anos, eu tenho 38. E Deus vem falando fortemente, mesmo assim, no nosso coração, principalmente no coração do meu esposo, eu lembro um pouco mais de data, mas assim, o que mais me marcou foi há 2 anos atrás, que num culto de celebração da nossa igreja, que era o primeiro ano, né, da nossa igreja aqui em Franca. Tava no primeiro aniversário do Mevan em Franca, né? Isso. E Mevan é uma igreja, tá, pessoal? O Mevan é o nome de um ministério evangélico e na onde a gente faz parte hoje, né, desse ministério. Ministério que Deus levantou há 3 anos. 3 anos. Aqui em Franca, né? Porque já faz muitos anos que tem no Brasil todo. E fora do Brasil também. Bom, enfim. Depois meu esposo conta um pouquinho da nossa história na igreja. Mas de 2 anos pra cá... de 2 anos. No culto de celebração do primeiro ano do Mevan, veio a pastora Sara Pavese. E eu não conhecia ela. Meu pai assistia muito as lives dela, as pregações dela. Mas assim, nós em particular não conhecíamos. E ela veio e algo me marcou bastante, porque naqueles dias eu pedia muito para Deus para falar em especial com o meu esposo, em particular com ele. O Senhor não fala comigo, eu não quero que o Senhor fale comigo hoje em especial, mas eu queria que o Senhor falasse com o meu esposo, em particular com ele. E nessa noite a pastora chegou e eu lembro que ela subiu no púlpito, se apresentou e ela disse o seguinte, ela falou assim que ela não sabia nem o que ela ia pregar. Ela falou, normalmente não acontece isso. Ela sempre ora, sempre busca em Deus. E antes ela sempre preparava a palavra, né? Ela sempre preparava, mas de alguns anos pra cá, Deus mudou totalmente o ministério dela, onde Deus não queria que ela fizesse as coisas tudo começo, meio e fim, né? Tudo escrito, tudo organizado com esboço. Mas que ele queria falar através da boca dela. E nesse dia, ela falou isso. E a gente viu ao longo do culto, né, ao longo da pregação, que realmente ela não tinha preparado nada, mas Deus tomou ela de tal maneira que a pregação foi uma bênção. Falou com várias e várias vidas ali naquela noite. Alcançou muitas vidas. Inclusive nos alcançou. E Deus usou ela para falar em especial com meu esposo, né? Entregando uma palavra de Deus para a vida dele, para a nossa vida. Mas assim, eu não consegui ouvir tudo o que Deus tinha falado com ele, mas na hora que ela impôs a mão dela sobre o meu ventre e sobre o coração do meu esposo, aí foi muito nítido e audível que Deus usou ela para falar com a gente, que Deus estava se agradando muito do meu esposo, que estava se agradando da maneira que ele buscava a Deus, da maneira que ele estava pedindo para Deus se revelar para ele e para trazer entendimento, trazer sabedoria, e que ele ia usar muito meu esposo nas mãos dele, que ia nos usar juntos, mas a gente nunca soube qual seria a maneira. E que por conta disso Deus daria para nós, filhos nossos, como a gente estava pedindo para Deus, igual a gente já falou, nós temos 2 filhos.
E daqui a pouco a gente fala um pouquinho porque que nós queríamos mais filhos. E que ele também nos daria filhos na fé. Então, assim, aquilo foi uma resposta de Deus para a nossa vida. Foi uma resposta de Deus para a vida do meu esposo, a resposta de Deus para o que eu tinha pedido para Deus naquele dia, para falar com o meu esposo em especial. Mas mesmo Deus falando naquela época, de lá para cá a gente tentou fazer as nossas coisas normalmente, tentou continuar fazendo as nossas coisas tanto na igreja. Meu esposo é músico, né? Toca contrabaixo na igreja. Eu louvo no vocal da igreja, no nosso ministério. E assim, a gente continuou fazendo as nossas coisas normalmente, em casa, no nosso trabalho. A gente tentou, né? Tentou, literalmente. Na verdade, nós tentamos fazer, trabalhar e viver normalmente. Isso, mas Deus não quis. O fato é que a Ellen está comentando a respeito desse dia, né, Em específico. Esse dia específico, mas assim, Deus já tinha começado a tratar comigo antes. Então, foi até inclusive com a visita que a pastora Tânia Tereza, verdade. Veio aqui em Franca, né? Quando ela veio aqui em Franca, eu não lembro, depois a gente lembra a questão da data. Mas o dia que ela veio, eu já estava orando, pedindo para Deus falar comigo de forma diferente, porque a gente gostaria de resumir muita história aqui, né? Mas só não vamos conseguir pra gente apresentar, só pra gente apresentar na verdade. Então assim, a gente vai falar a respeito de algumas coisinhas bem rápido, né? Porque a gente não quer alongar muito o vídeo. E você vai comentando aí a respeito do que foi mais interessante, e a gente pode conversar a respeito disso. Mas em primeiro lugar, ela falou da Sara Pavese, quando ela veio em Franca, e Deus falou com a gente. Só que assim, eu já há um tempo estava orando, pedindo para Deus algo diferente, porque a gente vai chegando assim, o tempo vai passando, a gente vai chegando em idades, em tempos na nossa vida, que a gente vai passando por coisas, né? Passando por situações onde a gente quer entender melhor o que está acontecendo com a gente, o caminho que a gente quer trilhar, o caminho que Deus tem proposto para nós, ou às vezes alguma aspiração que a gente tem, o desejo que a gente tem de fazer algo diferente, alguma outra coisa. Então assim, eu sempre fui uma pessoa que pedia para Deus um direcionamento a respeito daquilo que Ele queria para a minha vida. Até porque eu acho que isso é muito mais interessante de viver do que os nossos próprios desejos, às vezes. Então Deus tem muito mais, muito além daquilo que pensamos ou os nossos olhos viram, é o que Ele tem reservado para nós. Então eu quero viver isso. Então assim, desde quando a pastora Tânia Tereza veio, é interessante porque quando ela começou a falar, o Espírito Santo travou o meu coração, travou os meus olhos na palavra. E eu, por incrível que pareça, eu lembro de quase toda a pregação dela, de uma coisa que aconteceu há 2 anos atrás. Que normalmente você não grava, né? Não gravo nada, eu tenho um problema sério. Hoje o povo diz que é TDAH, não sei se é TDAH, mas às vezes a gente conversa alguma coisa, eu converso alguma coisa com alguém, 3 minutos depois eu não lembro o que eu conversei. Então assim, eu entendi que era Deus falando comigo naquele momento. Quando a pastora Pavese veio a Franca, foi uma confirmação do que Deus tinha falado, mas o interesse desse vídeo, o intuito desse vídeo não é falar aquilo que Deus falou especificamente, exclusivamente conosco, né, no particular, mas é trazer a memória, trazer a lembrança, tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida, simplesmente para que a gente possa lembrar das maravilhas que Ele fez na nossa vida, como uma forma de agradecimento, como uma forma de louvor, como uma forma de honra, porque a gente quer que vocês saibam o seguinte, que Deus ele fez tudo em nossa vida, inclusive
a gente passa por problemas, a gente enfrenta dificuldades, inclusive nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande e, e esse chamado que Deus fez para nós, né, como a ideia de falar, uma coisa que a gente tinha muita dificuldade e é um obstáculo que eu estou vencendo hoje, de falar. Eu não costumo falar, não costumo falar muito, eu penso muito, mas não falo. Hoje eu estou falando, graças a Deus, e a gente quer quebrar essa barreira para falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então, de forma muito rápida. Ele estava falando assim, talvez a gente não consiga, por mais que a gente queira fazer mais rápido, a gente não consiga. Porque tem vários detalhes. Mas eu pensei em a gente deixar assim, na verdade não é deixar, mas iniciar hoje. Sim, iniciar e depois... Como meu esposo está comentando, é que já faz muito tempo que Deus está falando para nós dois abrir a boca. Faz anos, na verdade. Anos, e às vezes ele espera em mim, aí eu não posso, eu tô doente, ou aí eu melhoro, eu espero nele, aí acontece alguma coisa no trabalho e nunca dava certo. E nesse final de semana Deus confirmou para nós dois que era para abrir a boca em forma de agradecimento e era para a gente falar os nossos testemunhos, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente passou, que não era para a gente ter vergonha de expor as nossas feridas. Não é fácil a gente se expor assim, mas que outras pessoas precisavam ouvir o nosso testemunho. Então, assim, não é com o intuito de ganhar fama, não é com o intuito de ter várias pessoas assistindo, mas se esse vídeo, esse conteúdo chegar até uma vida que eu não sei quem é, mas que Deus preparou para ouvir a nossa palavra hoje, e Deus alcançar essa vida, para nós já é uma resposta, né, de oração, do nosso chamado, do propósito que Deus tem para a nossa vida. É isso que a gente tem pedido para Deus. Qual é o propósito? O que é para a gente falar, que a gente não sabe nem começar, por onde começar, o que nós vamos falar, porque tem tanta coisa que a gente viveu, o que a gente vai falar? Então, assim, é igual o meu esposo falou, mais cedo a gente tentou gravar um vídeo, mas o áudio ficou muito ruim. O vídeo também, a qualidade. Ficou horrível, mas a gente tentou falar, né? Até na hora Deus tinha me tocado para falar a respeito de um acidente de carro que eu tive, mas o intuito do meu esposo, e que Deus tem tocado no coração dele, não é nem para falar a respeito disso, mas sim o que Deus fez de quando nós dois se conheceu até hoje, né? 18 anos pra cá. Então, assim, numa outra oportunidade, eu conto o testemunho do que Deus fez no meu acidente, que Deus fez no acidente dele. E, enfim. Então, assim, pra nós hoje é uma barreira muito grande de começar a conversar com a câmera, a conversar com vocês aí de casa. Pra quem me conhece, eu sou brincalhona, sou extrovertida. Você tá bem travada hoje, né? E eu tô muito travada. Porque eu nunca falei, né? Não, mas é porque é o seguinte, a gente nunca fez isso. Tá com Nós muito nunca temor fizemos também. isso. Eu sou um tipo de pessoa que pensa muito, eu sou muito pensativo, mas pra falar eu prefiro também. parar, eu prefiro não falar. Eu não sou muito sociável, né? Então é a primeira vez e eu acho que eu tô até me saindo bem. Tá saindo bem. Mas enfim, eu tava comentando. Se eu estiver me saindo bem, você Isso, faz um comentário aí, porque eu acho que assim, ó, a nossa ideia é através dos comentários
Essa é uma coisa que eu não cheguei a comentar com você. Mas é através dos comentários a gente criar a gente criar uma conexão, a gente conversar a respeito, a gente entender qual é o caminho que Deus quer que a gente trilhe, né? Se Ele quer que a gente fale a respeito somente do que Deus, dos milagres que Deus tem feito. Tem um outro detalhe também que eu entendo assim, ó, que seria interessante. Mesmo depois de 38 anos na igreja, eu nunca tinha conseguido ler a Bíblia. Mas depois que eu tive esse encontro com o Espírito Santo, em pedir para Ele me dar discernimento, me dar sabedoria, me dar conhecimento, antes eu lia a Bíblia e eu começava a ler, não entendia nada, e eu tinha uma visão toda muito deturpada da palavra, não conseguia entender as coisas direito. Falei que eu esqueço o que eu li, o que a gente conversou, tal, que eu conversava com pessoas. Então assim, ó, no ano passado Deus me deu uma facilidade. Deus me deu uma facilidade de ler a Bíblia. Então eu consegui ler a Bíblia quase que inteira, não consegui ler ela completa, alguns livros, mas eu li quase toda a Bíblia, e inclusive alguns livros eu li 2, 3 vezes, né? E Deus me deu uma visão que aponta Cristo, uma visão que discerne aquilo que o Espírito quer que a gente entenda. Então assim, ó, é uma coisa que talvez a gente tenha que falar também. Então é com base nesses comentários, é com base nessa conversa que a gente vai ter, que o Espírito Santo vai direcionando a gente sobre aquilo que a gente precisa falar. Então, assim, ele, por várias vezes ele falava assim: amor, eu vou gravar um vídeo. E aí às vezes eu achava um pouco ruim. Eu falava, vai gravar vídeo do quê? Eu falava, eu não quero ficar gravando vídeo pra ficar contando piada, pra fazer os outros rirem. Não é isso o intuito, né? E nem o dele. E aí ele falava assim, amor, eu vou gravar um vídeo eu ensaiando o hino pra tocar na igreja. E às vezes ele falava assim, amor, na hora que você for ensaiar, grava o vídeo. Eu falei, não, larga a mão disso, não é isso que eu quero, não é. E todas as vezes que ele ia tentar gravar, ontem mesmo ele foi tentar gravar um vídeo dele ensaiando, ele falou, olha, enquanto Deus não prepara um momento pra gente começar a falar e o que falar, falou, eu vou gravar o vídeo assim. Só que sempre algo dá errado. Sempre algo dá errado. Então, eu creio que não é esse o caminho. Então, se Deus quer que a gente fale o que Ele fez conosco, igual eu falei, tava falando a respeito da Camila. Camila, se um dia esse vídeo chegar até você, obrigada. Eu tenho certeza que não foi em vão, eu tenho certeza que Deus te usou, pelo menos para falar comigo. E durante o vídeo dela, ela falava assim, ó, há 2 anos atrás, Deus falou com ela para ela falar com outras vidas. E como que ela ia falar se a espada estava sobre a cabeça dela? Ou seja, se ela estava passando por problemas, como que ela ia falar? Com qual autoridade que ela ia falar? Né? Pelo menos assim eu entendi. E naquela hora parecia que ela estava falando da minha vida. Eu falei, Senhor, como que eu vou falar qualquer coisa? Como que eu vou gravar qualquer coisa? Como que eu vou pôr a câmera? Eu não sei falar, eu não sei conversar, eu falo tudo errado. Não consigo, parece que eu chego na frente da câmera igual agora, eu tô travada. Mas é um bloqueio que Deus vai desbloquear, eu tenho certeza. Se é esse o chamado que Ele tem pra nossa vida. E eu falei, Senhor, se eu tô precisando de cura. Inclusive no sábado eu virei pro meu esposo e falei, olha, ora por mim. Porque você é o nosso sacerdote, você é o sacerdote da nossa casa. E a gente precisa vencer isso. Falei, então como que eu vou abrir a boca para ajudar outras pessoas? E por vários dias, por vários anos, meu esposo tem me falado assim, você não tem prestado atenção? Porque não só as minhas amigas, né?
mas outras mulheres de fora vêm e me procura para ajudar de alguma forma, mesmo eu não me achando capaz. E vários amigos nossos, homens e outras pessoas na rua, vêm até meu esposo para pedir ajuda. E aí ele fala assim, por quê? Quantas vezes dentro do carro ele fala assim, por quê? Por que que esse cidadão veio justo em mim? Esse tanto de gente na rua, por que que veio em mim? E para pedir ajuda, e qual o sentido, qual o propósito? E às vezes ele veio e me falava isso, eu falei assim, olha, Deus quer te usar. Falou, você não tá entendendo, mas Deus quer te usar. E eu creio que seja na palavra. Então tá na hora de você abrir sua boca. E aí ele fala assim, amor, não faz isso comigo não. Você tá me deixando numa situação complicada. E ele me fala muitas vezes isso também. Ele falou assim, você não tá vendo que essas pessoas, essas mulheres que têm chegado até você, tá te pedindo ajuda, então você tem que abrir a boca e ajudar elas. E aí eu viro pra ele e falo assim, amor, como assim? Eu não tenho capacidade nenhuma em ajudar, Falou, às vezes, de verdade, às vezes eu mesma tô passando por tantos problemas que às vezes eu quero ficar quietinha, escondida num canto. Às vezes eu só quero chegar na igreja e ficar no meu cantinho, calada, sem conversar, sem conversar com ninguém, porque às vezes assim, não é o problema com os outros, é o problema comigo mesmo, às vezes é problema nosso, às vezes são problemas emocionais, às vezes problemas financeiros, e a gente não quer abrir a nossa boca, porque às vezes a gente tá passando por um processo, e o processo é doloroso. Mas que através da palavra da Camila no sábado, ela falou assim, ó, por mais que você esteja passando pelo processo, por mais que você esteja passando pelo vale, e esse vale, por muitas das vezes, pode ser um vale de ossos secos, Deus quer trazer vida a ele. Só que não é calado, é abrindo a boca e falando o que Deus fez com vocês. E enquanto ela falava no sábado, me fez trazer à memória um hino que muitas das vezes o meu esposo tocava, eu principalmente solava ele na igreja, mas assim, a gente simplesmente só tocava e só solava, e a gente mesmo não escutava o que estava falando no louvor, porque às vezes a gente tá ali cantando, mas a gente mesmo não presta atenção no que Deus tá falando. E não é a primeira vez que Deus trata as nossas feridas, trata as nossas o nosso processo enquanto a gente está nele. Por várias vezes, por várias e várias vezes, a gente passando por problemas familiares, por problemas financeiros, e foi o momento que Deus mais falou com a gente, mais cuidou da gente. Então, assim, o hino que Deus me trouxe à memória no sábado é o Deixa Te Usar. Apesar das feridas, apesar das decepções, apesar de tudo aquilo que você tem vivido, deixa eu te usar. Que enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Então, assim, se fosse olhar na minha vontade, no meu eu não abriria a boca. Não agora. Igual eu falei pro meu esposo no sábado à noite, ontem veio a confirmação, e eu falei pra ele, eu não quero viver dessa maneira mais. Eu quero que Deus brilhe na minha vida, que Deus brilhe na nossa família. Só que escutando uma amiga nossa, a Bruna, e durante os nossos encontros, a gente tem um encontro
Antes era semanal, agora a gente se encontra de vez em quando na casa dela pra gente, não só nós, um grupo de amigos, pra gente conversar, pra gente orar, pra gente cantar um pouco. Não é nada da igreja, é um encontro entre amigos. E, pra ser sincero, esses encontros muito acalenta o nosso espírito. Então, às vezes a gente pode estar ruim, triste, chateado com alguma coisa, mas nesses encontros Deus abraça a gente de tal forma que não tem como explicar. Mas num desses encontros, a Bruna virou pra mim, eu contando o testemunho, até eu falei agora mesmo que ia falar, e tá me queimando no coração de falar isso. Eu vou falar, é um testemunho muito rápido, mas ela me falou assim, enquanto eu tava conversando, a gente tava conversando entre as meninas, e ela falou assim, nossa, você nunca falou isso, por que você nunca abriu sua boca pra contar esse testemunho? Esse testemunho é muito lindo, por que você nunca falou? Eu falei assim, Bruna, se a gente fosse falar dos nossos testemunhos, muita gente ia achar que a gente tava querendo se exibir, ou falar assim, nossa, mas você passou por isso, mas passou por aquilo, mas passou por isso também. Eu falei assim, ó, de verdade, em 16 anos de casados, a gente passou por tantas lutas, mas tantas vitórias, que Deus não quer mais que a gente fique calado. Então, só por mais que a gente sinta vergonha, né? Essa semana a confirmação pelo nosso pastor Daniel na pregação dele, e por uma palavra que o Pablo Marçal estava falando no YouTube, e ele falava assim, que ele também tinha vergonha, mas não interessava o que os outros iam achar ou deixar de falar, ou de achar, mas era para ele abrir a boca. Então, por mais que eu e meu esposo tenha vergonha, por mais que a gente relutou muito, é isso que Deus tem tocado no nosso coração. Então, a gente decidiu que a partir de hoje, por mais que esse vídeo seja um vídeo caseiro, um vídeo simples, nada profissional, não tem câmeras, é com o nosso celular, mas se é isso que Deus quer, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos abrir a nossa boca, e eu tenho certeza que enquanto a gente abre a boca, Deus vai estar cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Então, só contar esse testemunho rapidinho, aí eu já passo a palavra pro meu esposo. No início do vídeo, eu comentei que durante a pregação da pastora Sara Pavese, Deus ia entregar filhos para nós. E aí, às vezes, você fala assim, mas por que você está falando isso se vocês acabaram de falar que tem 2 filhos? Nós casamos, eu vou tentar resumir aqui, a gente namorava e normalmente, perante a Bíblia, se espera um namoro santo. Porém, eu e meu esposo, nós pecamos. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra os nossos pais, e eu engravidei antes do casamento. Meu esposo tocava na igreja, eu cantava, e mesmo assim a gente pecou e eu engravidei. Engravidei da Ana Elisa. Ela tem a mesma idade do nosso casamento. E, assim, literalmente, a gente foi excluído, do nosso ministério, foi excluído de tudo que envolvia na nossa igreja. Na antiga? Na antiga igreja, na igreja que nós congregávamos, a gente era da mesma religião, porém de bairros diferentes, de igrejas distintas. Chama denominação. 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 Mesmo nome de igreja, né? Isso, porém de bairros diferentes. Para vocês terem noção, é como se na época eu tivesse tido uma lepra. E todos os meus amigos, na época, se afastou de mim.
E pessoas me julgavam por ter feito algo errado. E só que naquela época eu descobri o quanto a minha mãe e meu pai eram os meus amigos, os meus irmãos eram os meus amigos. E com o meu esposo foi a mesma coisa, né? Ele foi literalmente excluído e ele viveu essa experiência como se ele também tivesse tido uma lepra. Mas foi a época que Deus mais falou comigo e falou com ele, em particular. E eu lembro de, por várias vezes, Deus falar com a gente e Deus falar que ia usar muito os nossos filhos nas mãos dele. Mas, enfim, a minha filha nasceu prematura, ela é de 35 semanas. O nosso filho, que nasceu depois que nós casamos, ele é 1 ano e 8 meses mais novo que a Ana, também foi prematuro, ele é de 34 semanas. Inclusive os dois nasceram correndo risco de morte. Sim, né? é o que eu ia dizer agora. A minha gestação... Foi complicado. Sim, a minha gestação, durante a gestação, foi normal. Assim, tirando que eu dava muito vômito na gestação da Ana, era uma gestação aparentemente normal, né? Apesar de não ter engordado muito, nenhuma gestação nem na outra, porém eu não consigo chegar no final da gestação. Na gestação da Anelisa, eu trabalhava em dois serviços, e meu esposo também. E durante o casamento do primo do meu esposo, a minha bolsa rompeu. E pra mim, na minha cabeça, né, eu tinha 22 anos, era uma coisa normal. Eu falei assim, fazer o quê? Ela quer nascer, né? Mas eu não imaginava o tanto que era perigoso ela nascer naquela época, porque ela não estava de tempo certo ainda. E eu lembro que na gestação da Anelisa, meu esposo, eu muito maluquinha da cabeça, né? A gente, durante o casamento, eu peguei e vi que tinha alguma coisa anormal. Aí meu esposo olhou pra mim e virou pra mim e falou assim, amor, o que tá acontecendo? Eu falei, nada não, espera um pouquinho que eu vou jantar. Tô com fome, trabalhei o dia inteiro. A gente ainda tava namorando. Né? Tava namorando, né? Na época. Eu falei assim, eu preciso comer, tô com fome, deixa eu jantar, depois eu te conto. E aí ele o tempo todo, ele, amor, o que tá acontecendo? E eu falei, não, depois eu te conto. E aí eu comi, sem saber. E ela jantou. Sem saber o que não podia, na né? Festa. Pra depois falar. Não, pra depois falar o que tava acontecendo, aí a gente... Isso, aí ele pegou e falou assim, liga pra tua mãe e vê o que é isso, né? Porque assim, eu senti um líquido transparente, mas não tinha cheiro. Ainda falei pra ele, amor, ou eu fiz xixi na roupa, então minha bolsa estourou. Vergonha se falar essas coisas. Mas é o real. E aí ele falou assim, liga pra tua mãe. E eu lembro que eu chamei a minha cunhada no banheiro comigo. Eu falei, Diana, vem aqui comigo, pelo amor de Deus. Ela falou, o que foi? Eu falei, não sei. Não sei, tá saindo um líquido, eu não sei o que tá acontecendo. E aí eu liguei pra minha mãe. E aí ela falou assim, corre pro hospital agora. E não vai de moto, que a gente tava de moto. Não vai de moto, corre pro hospital agora. E aí a gente foi. E aí chegou lá, o médico olhou pra gente, né? Era um médico plantonista. A gente foi de táxi. Foi de táxi mesmo? Não, mentira, nós fomos de moto. De moto, devagarzinho, mas nós fomos de moto. Ele não corria, tá, gente? Ele não corria, ele andava bem devagarzinho. E o perigo? Mas aí a gente chegou no hospital e aí o médico pegou e falou assim, a bolsa dela rompeu. Não rompeu total, então nós vamos internar ela e... Sua mãe falou pra não ir de moto e eu sempre fui. E a gente foi. Eu tenho. E aí o médico pegou e falou assim, vamos esperar até na segunda-feira. Isso era... A minha filha nasceu dia 20 de dezembro. Então era a semana do Natal. E era um sábado? Era um sábado. E o meu médico tava de plantão à distância. Então o médico que tava lá, ele mal me olhou. Ele só falou que ia aguardar até segunda-feira. E aí eu fiquei ali, só que durante a noite, né, a minha mãe foi pra lá, meu esposo foi embora pra casa, que ele não podia ficar comigo. Na época ele era meu namorado. E
eu comecei a dar mais vômitos, né, com a medicação, porque tudo que me dava eu vomitava. E aí a bolsa terminou de romper. E eu avisei a enfermeira, eu falei, olha, tá saindo mais líquido. E aí nisso, durante a noite, foi me dando várias contrações, várias dores. Só que eu já sabia que o meu quadril não abria e a... E o meu útero, normal, né? isso, para ser parto normal, e igual o médico já normal. havia me dito durante o pré-natal que o meu útero era invertido, então não tinha possibilidade de eu ter um parto normal. E eu avisando os enfermeiros durante a noite, eu lembro que era umas 3:30 da manhã, eu tava com muita dor, muita dor. E eu implorei para chamar o meu médico. E os enfermeiros olhavam, toda hora eles vinham medir o coraçãozinho da minha filha. E aí eles falaram assim, não, aguenta mais um pouquinho, porque vai trocar o plantão de manhã, então não vai precisar chamar teu médico. E aí e eles aguardaram até 8 horas da manhã. E eu sofri a noite inteira com muita dor. E aí durante o dia foi o médico de manhã, e era um senhor, e hoje ele já faleceu, e no dia eu fiquei com muita raiva dele, porque assim, eu passei toda a noite ali passando mal, a minha mãe comigo, sem saber o que fazer, eu pedindo, implorando para chamar meu médico, e eles não chamaram. Quando chegou de manhã, era umas 7:30 da manhã, tava trocando o plantão, ele foi até o quarto, ele fez exame de toque, e ele não ouviu os batimentos cardíacos da minha filha. E eu lembro bem nítido a médica falar, a enfermeira falar assim, ó, doutor, pode preparar as coisas dela pro pós-parto, né, no quarto da onde que quem ganha neném fica. E ele falou assim, não, porque provavelmente ela vai subir, mas ela não vai descer com o neném. Ele falou assim, curto e grosso comigo. E na hora, minha mãe, a pressão dela subiu muito. Ela passou muito mal com a pressão alta. Eu abri a boca a chorar. Eu não conformava com aquilo. E eu falei, como assim? Eu entrei 10 horas da noite. Minha bolsa nem tinha terminado de romper. Eles sabiam que tava nascendo e agora ele vem me falar que minha filha tá morta? Então, assim, era uma indignação muito grande. Nisso, a minha mãe ligou pro meu esposo, hoje meu esposo, e ele foi correndo pro hospital e eles não permitiram ele entrar. Eu fui pra sala de parto e ele me conta hoje, né, falando assim que quando ele chegou no hospital, minha mãe falou pra ele, olha, ela já subiu. E ele me fala assim, que naquele dia ele foi pro corredor e ele orou e ele chorou com Deus, em particular, ele e Deus, pedindo para Deus perdoar o nosso pecado e para Deus não tirar a vida da nossa filha. Se fosse para acontecer alguma coisa, que acontecesse conosco, mas não com ela, porque ela não tinha culpa nenhuma. Ela era uma pessoinha, um ser indefeso, e para Deus ter misericórdia dela. E dentro da sala de parto, eu lembro que foi assim, eu tenho um problema, que qualquer tipo de anestesia em mim não pega de primeira. E eles deram a primeira anestesia, esperou bastante tempo, tá sentindo as pernas? Falou, tô movimentando normal, tô sentindo normal. Ele falou, como assim? Era hack? Ele falou, como assim? Já era pra estar adormecido. Eu falei, doutor, não pega. Não pega. Aí eles vieram novamente, deram a segunda anestesia, esperaram um tempo para poder pegar. Eu sei que pegou anestesia e durante todo o parto, eu dando vômito durante o parto, foi um parto muito complicado. E tiraram a Anelisa, o primeiro momento eu não ouvi a voz dela, eu não ouvi o choro dela. E aí nisso a médica que tava lá, eu não me recordo o nome dela hoje, mas ela correu com a Ana e foi lá pra dentro, e passou um tempo eu consegui ouvir o choro da Ana. Então aquilo ali pra mim, aí que eu vomitava mesmo, sabe? Não sei se era de nervoso, não sei se era porque tinha, não sei. Mas aí a médica saiu correndo e falou assim, doutora, ela tá viva. Ela tá viva, ela tá bem, ela aspirou um pouquinho de sujeira, mas
tá tudo bem com ela. E aí o médico, eu lembro que ele veio na cabeceira da maca e ele veio me pedir perdão. Ele, olha, me perdoa, mas eu achei que ela estava morta, porque não ouvi o batimento dela. Então assim, ó, por mais que a Anelisa foi prematura, ela nasceu com um peso muito bom, ela nasceu com 48, 49 centímetros, 2,750 kg. Então, pro tamanho, pra idade dela, que era 35 semanas, ela nasceu grande. Como a médica falou, se ela tivesse nascido de tempo certo, ela seria muito grande. No entanto, hoje ela é grandona. Ninguém fala que ela foi prematura. E então, assim, foi uma. Até que a gravidez não foi traumática, mas o parto foi traumático para nós. E devido a esse parto, quando a Ana estava com 3 meses de vida, mentira, com 2 meses, meu esposo virou pra mim, meu irmão tinha acabado de casar, e aí meu esposo virou pra mim e falou assim, olha, não dá mais essa situação, esse negócio de eu ficar vindo aqui te ver, tendo que ir de madrugada, que ele ia de madrugada pra levar as coisas pra mim, levar as coisas pra Anelisa, pra poder ver ela, pra depois ele ir trabalhar. Ele falou assim, pra mim isso não dá certo, a gente precisa casar. Você tá Eu tô tentando passar rápido, né? Você tá acelerando muito a história e assim, ó, o nosso intuito é assim, ó, nós já até contamos muito mais do que a gente já tinha planejado. Eu quero contar até na parte da Sara. Mas calma aí, vamos combinar um negócio aqui. Primeira vez que a gente tá fazendo, então vai ser assim mesmo, viu, gente? A gente vai contar num próximo vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E assim, ó, ela contou a respeito da Sara Pavese, voltou lá no início da nossa história e tal. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer mostrar para vocês que nós queremos abrir uma história para vocês da nossa vida, o que a gente passou. E, paralelamente a isso, nós vamos contar os milagres que Deus tem feito na nossa vida. E também, paralelamente a isso, nós queremos começar a colocar algumas coisas que se trata de problemas, né, que foram gerados após os problemas principais. Questões de cunho emocional, psicológico, barreiras que atrapalham a nossa vida enquanto a gente vai passando os anos, enquanto a gente vai crescendo, né, amor? Enquanto os meninos vão crescendo. Então, assim, ó, Deus tem nos feito enxergar muita coisa nesse ano que a gente não enxergava, que a gente só vivia e a gente não tinha resposta. O porquê que está acontecendo? Por que eu estou passando por esse problema? Por que a gente está vivendo isso? Por que a gente está vivendo aquilo? Isso tudo, depois de muito problema que a gente passou, Deus nos abençoou de tal forma durante um certo tempo. E depois de 3 anos para cá, né? De uns 3 anos para cá, que foi quando nós passamos pela compra da primeira casa que Deus nos deu. Depois disso, nós compramos uma outra casa, e depois que a gente comprou essa outra casa, Deus começou a nos quebrar como um vaso, e nos refazer, nos moldar. Então a gente passou e ainda está passando por um processo de reconstrução, emocional, de solução em problemas emocionais, de entendimento sobre esses problemas emocionais, de como que eles nos afetam, de coisas que a gente não sabia como resolver, mas hoje Deus está dando clareza, entendeu? Problemas de morte na família, problemas financeiro, do financeiro, de alinhamento familiar, de muita coisa. Então, assim, a gente quer fazer o quê? A gente quer seguir nesse contexto, onde a gente fala a respeito da nossa história, mas
focado nos milagres que Deus tem feito. Então, assim, ó... Só uma licencinha. Só... Eu sei que meu esposo, ele quer encurtar. Ele quer... não é nem encurtar, não, é só... É o primeiro vídeo, sim, então sim. vai ser assim mesmo, gente. A gente vai conversando. Mas eu queria contar essa história dos nossos filhos nesse primeiro vídeo. E claro que eu não vou contar ao longo dos anos até chegar na Sara Pavese, mas contar em específico esse testemunho, esses 2 testemunhos, porque eu não sei, mas tem algo que tá me incomodando. Então, se você puder aguentar só mais um pouquinho do vídeo, prometo que eu não vou me alongar muito. Então deixa eu falar uma coisinha aqui. Se você tá gostando desse formato de vídeo que a gente está fazendo, se Deus já está falando com você de alguma forma, se você está se identificando com algum conteúdo, com alguma história, com alguma parte da história, se você se identifica às vezes com o nascimento do seu filho, ou tá passando com a por sua esse processo, família, está passando por algum processo parecido, comenta, faz um comentário aqui no canal. Em primeiro momento a minha esposa vai responder, ela vai entrar em contato lá, vai responder e a gente vai seguir nisso. Então não deixa de dar o like, porque o YouTube vai recomendar para outras pessoas que também talvez Deus queira alcançar. Lugares, né? Isso, compartilha e inscreve aqui no canal para que o YouTube possa te avisar no próximo vídeo que a gente subir, tá? Então era só isso que eu queria falar. Bom, como eu estava dizendo a respeito da Ana, passou 1 ano e 2 meses, né? A gente já estava casado. Mesmo tomando medicação contraceptivo, eu engravidei na segunda gravidez do nosso filho, João Vitor. E naquele momento eu assustei muito. Eu vou pedir pro meu esposo pegar a bateria que tá acabando, né? Como. Pega a bateria, o carregador tá lá embaixo. Eu engravidei do João 1 ano e 2 meses depois. E eu me assustei, eu falei pro meu esposo, eu falei assim, não tem lógica, eu ainda tô amamentando, ela é uma bebê. E como que eu vou cuidar de 2 crianças, né? Pra nós era tudo muito novo. A gente já estava entrando num casamento com uma bebezinha de 3 meses e a gente estava entrando numa segunda gestação. E eu lembro que meu esposo virou pra mim muito calmo e falou assim, calma que vai dar tudo certo, porque foi Deus que deu e aonde come 2, come 3, come 4 e Deus vai abençoar. E eu fui contar pra minha mãe, eu contei pra nossa família a questão do João Vitor. E eu lembro que nós recebemos algumas críticas, né? Vocês são loucos, vocês estão com uma bebezinha e tá gerando de novo. Só que não é algo previsível, não é algo que a gente planeja. Eu escutei uma frase esses dias e ela cabe bem aqui. Às vezes a gente planeja uma coisa, mas Deus escreve outra. Então, por mais que eu tomava medicamento para não engravidar naquele momento, mas mesmo assim, Deus nos presenteou com o nosso segundo filho. Então, assim, a gestação do João Vitor foi da mesma maneira. Nessa época eu já estava com o meu salão, eu tive um salão, era cabeleireira. E a gestação foi da mesma forma, eu não passei tanto mal igual o da Ana, mas assim, o final da gestação, eu fui perdendo líquido e não percebi, porque foi saindo de forma como se fosse um suor. E eu lembro que nessa época, o meu esposo, ele viajava muito a trabalho. E eu com o salão,
na época várias clientes minhas viravam pra mim e falavam assim, Ellen, tua barriga tá baixa. E uma semana antes do João Vitor nascer, a gente tava na igreja, né? Tava com um cantor aqui de fora, né? O cantor Anderson Freire. A gente tava fazendo back vocal pra ele aqui. E eu lembro que eu virei pro meu esposo e falei assim pra ele, eu falei, amor, eu tô transpirando e tava tão quente naqueles dias. Eu falei, amor, olha, tá tão quente que olha só, tô transpirando. Só que eu não sabia que era o líquido que tava saindo. E aí, nós chegamos em casa, ele foi viajar, trabalho, e eu continuei trabalhando e tal. E uma cliente minha virou e falou assim, Ellen, tua barriga tá baixa? Eu falei, não, você tá doido, ele não tá na época de nascer não, ele vai cegar o facho. E na hora certa ele vai nascer, ele não vai fazer igual a Ana, não. E assim, na semana da frente, foi exatamente isso que aconteceu. O meu esposo chegou de viagem, eu tinha ido na minha médica, e ela falou que eu tinha que fazer repouso, mas ela não falou o motivo. Mas assim, eu nem passou pela cabeça que ele estava querendo nascer. E eu continuei trabalhando normalmente, eu bebi bastante líquido, igual ela tinha pedido, mas não me atentei. Enfim, ele chegou de viagem, aí de madrugada eu comecei a passar muito mal. Ela tinha pedido para eu tomar algumas injeções. E quando foi no período da manhã, mesmo que eu tava dando contração, eu falei pro meu esposo, falei assim, amor, eu tô dando contração, tava dando de 10 em 10 minutos. E ele falou assim, olha, deixa eu te falar um negócio, você não tá dirigindo, então você querendo ou não, a gente vai pra tomar a injeção e eu vou te levar pro hospital. Eu não precisa, não tem necessidade. Ele falou, eu vou te levar. E olha, graças a Deus, Deus tocou no coração dele para ele me levar aquela hora. A minha irmã tinha ganhado o neném fazia 28 dias. Então assim, eu não tinha nem as roupinhas do meu filho. Não tinha nada pronto. E aí a gente foi pro hospital, chegou lá, o médico fez o exame de toque, e aí já tava dando contração de 1 em 1 minuto. Ele falou, olha, não dá tempo de esperar, você vai subir agora. E aí ele pegou e falou assim, ó, não fica preocupada, a gente vai injetar na tua veia agora um líquido pra amadurecer o pulmãozinho dele, porque ainda não tá pronto. E não se preocupa, ele vai ter que ir pra UTI, neonatal, mas é normal pela idade dele. E eu falei, tudo bem. Liguei pra minha irmã, falei, olha, Kelly, tô indo ganhar o João Vitor. Ela, como assim? Eu falei, eu não sei. Eles falaram que ele tá nascendo. E a minha irmã falou assim, meu sobrinho tinha nascido muito grande. E ela falou assim, eu tô indo aí levar as roupinhas do Pedro pra você. Eu falei, então tá bom. E aí eu entrei mais uma vez, eles não permitiram meu esposo entrar no centro cirúrgico. Falou que era uma cirurgia de risco. E assim, eu entrei, né, pro centro cirúrgico. Mas assim, foi muito traumático. E olha, sinceramente, eu não sei o porquê que eu tô contando isso, principalmente em detalhes. Mas tá queimando no meu coração, então eu vou falar. Eu entrei pro centro cirúrgico e mais uma vez a anestesia não pegou. Só que dessa vez os médicos falaram assim que não podia esperar, porque o que estava em jogo ou era a minha vida ou a vida dele. E aí eu virei pra eles e falei, então tira ele. E eles deram essa primeira anestesia na minha coluna, mas não pegou. E eu senti eles me abrindo e senti aquele cheiro de queimado, que foi a laser, e eu gritava. Eu lembro como se fosse hoje, eu gritava e gritava de dor. Mas eles subiram em cima de mim. Eles colocaram forceps, que é um aparelho para quem faz parto normal, mas eles colocaram para poder tirar o João Vitor. E eles falavam assim que ele estava com bolsa rota de 9 dias e eu nem imaginava o que era isso. Mas eu senti assim muita dor. Foi um parto muito traumático. E aí eles falaram assim, ó, calma, porque nós vamos tirar ele. E depois que tirar ele, você não vai sentir mais nada. Nós vamos te medicar.
E realmente, tiraram o João, graças a Deus eu escutei o chorinho dele. Mas eu já fui acordar no pós-parto. E aí eu já acordei muito assustada, querendo saber do meu filho, querendo saber o que tinha acontecido, como que ele estava. Eu estava muito assustada. E eles falaram assim que estava tudo bem, que ele era pequenininho, que ele não tinha unha ainda, não tinha formação de sobrancelha, não tinha nada disso, mas que ele estava bem, ele tinha nascido grandinho pro tempo dele, ele nasceu com 40 centímetros e 2 quilos 150, então pro tempo dele ele era até grande, apesar que ele cabia numa caixinha de sapato. Então assim, ele nasceu, graças a Deus, eu fui pro quarto, eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia andar. Eu falava pro meu esposo, eu falava assim, amor, eu não sei o que aconteceu, mas eu não consigo levantar, eu sei que eles subiram em cima de mim, amor, eles não subiram em cima de você, eu falei, amor, eles subiram em cima de mim. E eu não sei o porquê. Ele falou assim, amor, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Quando o médico veio no quarto, eu perguntei, ele falou, olha, realmente subiu, colocou o fórceps em você, mas é porque o neném precisa do líquido para expulsar eles de dentro do útero. E no meu caso, o João estava totalmente sem líquido, fazia 9 dias. E o bebê precisa de líquido para sobreviver. Mas Deus foi tão bom que já cuidou dele desde a gestação. Então ele ficou dentro de mim, sem líquido, durante 9 dias. Mas Deus cuidou dele. E ele veio pro quarto, nós conhecemos o nosso filho. Eu não consegui levantar para andar, não consegui fazer nada disso. Mas aí, e assim, como a nossa gestação, eu sabia que o final da minha gestação já era complicado, então eu pedia muito pro meu esposo, por mais que eu não queria, e ele também não, eu meio que obriguei ele, eu pedi, implorei por várias vezes para ele fazer a vasectomia. Eu falei, faz a vasectomia porque eu não quero mais, não quero passar por esse sofrimento, não quero. Eu falei, eu não sei o que é 9 meses de gestação, e eu não quero mais. E aí ele, durante o processo da vasectomia, uma das psicólogas que conversou com a gente, não sei se é o trabalho de todo psicólogo isso, mas foi mais uma vez traumático. Ela virou pra nós e falou assim, pensa se a sua esposa morrer, pensa se os seus filhos morrer, você não vai ser pai novamente? Então assim, não é uma forma legal de abordar a gente. Então assim, eu fiquei muito nervosa com ela. E eu falei pra ele, eu não quero saber, sabe? Eu era muito ríspida, mas era pelo jeito que ela abordou nós dois. E quando eu tava no hospital, o João Vitor, ele não conseguiu, ele conheceu o nosso filho, saiu, igual eu falei, ele viajava muito, ele saiu a trabalho, a viagem de novo. Enquanto ele estava viajando, no dia que ele chegou, era o dia que o nosso filho estava indo pra UTI. Ele não conseguia amamentar, ele não conseguia respirar, e os médicos perceberam isso e levou ele para UTI. E eu tive alta e meu filho teve que ficar na UTI. E veio essa mesma psicóloga e falou, o que está acontecendo? E eu fui muito ríspida com ela. Eu falei, olha, você já teve filho? Ela não. Eu falei, então não pergunta o que eu tô passando, o que eu tô sentindo, porque você não vai entender. E eu não queria saber de ajuda, eu não queria saber, porque pra mim foi a noite mais dolorosa. Falou, olha, eu vou ter alta, mas o meu filho tá na UTI e eu não sei o que vai acontecer. Ele não tá conseguindo respirar, ele não consegue amamentar, eu não podia dar mamar pra ele, eu não podia fazer nada. E a gente foi embora e ele ficou, e os médicos falaram pra nós assim que ele teve pneumotórax. Mais uma vez tô falando, eu não sei por que eu tô falando isso, eu não sei quem que é que precisa ouvir isso. Mas uma coisa eu te falo, do mesmo jeito que Deus fez com nossos filhos, Ele pode te alcançar. Então, confia em Deus. Eu lembro como se fosse hoje, de ver o meu filho, meu esposo não podia entrar, e eu tinha que entrar toda cheia de proteção e ver ele através de um vidro, colocar a mãozinha nele através do vidro, e ele mal tinha pele.
eles colocavam nele assim, perdia a veia nele constante, então tentava na mãozinha, estourava, punha no pé, estourava. A última vez que eu vi meu filho, ele tava com soro, com as medicações na cabeça. E pra quem é mãe e pai, ver uma cena dessa é muito dolorosa. E eu lembro que o médico virava pra gente e falava assim: mãe, ele pode ficar meses aqui. Eu falei: ele não vai ficar. Eu falei: ele não vai ficar, porque o Deus que me deu ele falou que ia dar ele perfeito. Eu falei: ele não vai ficar. Ele não vai ficar. E aí a gente veio embora pra casa e eu lembro que a minha irmã não tava conseguindo ter leite, o leite dela secou. E aí eu via o meu sobrinho, eu ficava grata a Deus porque eu tava amamentando meu sobrinho, eu pude amamentar o meu sobrinho, eu sou mãe de leite do meu sobrinho, mas não era o meu filho. Eu via o meu sobrinho e aquilo me doía, eu chorava muito, eu comecei a inchar muito porque eu tinha que ir lá no hospital para tirar leite para dar pro meu filho, mas eu não tinha o prazer de colocar ele no meu seio para ele amamentar em mim. E igual eu falei, ele deu esse problema, chama pneumotórax. E os médicos falaram assim, que esse pneumotórax é um ar que ao invés de entrar para dentro do pulmão da criança, é um ar que entra entre a pele e o pulmão. E se não saísse sozinho, ele não estava conseguindo redirecionar esse ar, eles iam ter que fazer uma microcirurgia nele, por baixo do braço. Pensa, ele prematuro, 34 semanas, cabia dentro de uma caixinha de sapato, aonde ele não estava totalmente pronto ainda e que ele ia ter que passar por esse processo de abrir o tórax dele, debaixo do braço, para poder tirar esse ar que não estava no lugar certo. Então, todas as vezes que eu recebia aquilo, eu ia para casa e eu chorava muito, eu e meu esposo. Eu falava para ele, eu quero o nosso filho aqui. Por mais que eu sou grata a Deus por poder amamentar o meu sobrinho, mas não é o meu filho. E eu falava pro médico, eu falava assim, eu vou buscar o meu filho, ele não vai fazer essa cirurgia. E ele olhava na gente e ele falou assim, mãe, não confia muito não, porque igual eu te falei, é um processo longo e não é assim igual você tá falando. Eu falei, mas eu vou buscar, Deus vai fazer um milagre. E eu lembro que no terceiro dia que ele estava na UTI, a gente recebeu a ligação, o médico pegou e falou assim, mãe, a gente vai fazer os exames nele hoje de novo. E dependendo dos exames dele, a gente vai decidir se ele vai ir para casa, se ele vai continuar na UTI neonatal, ou se ele vai fazer a cirurgia. E eu olhei para ele e falei assim, doutor, ele vai vir embora com a gente. Falei, a mala dele já tá dentro do carro, a cadeirinha dele já tá dentro do carro. Falei, eu vou buscar meu filho. Ele falou assim, vocês têm muita fé, né? Eu falei, senhor, nem imagina a fé que a gente tem. Então, assim, ó, mais uma vez, a gente só tá falando que Deus mandou a gente falar. Nós somos cristãos, mas independente da sua fé, independente da fé que você professa, independente do que você acredita, é o que Deus está mandando a gente falar. Igual a gente falou, a gente não sabe nem por onde começar, mas é o que Deus está queimando no meu coração. Então eu espero que te alcance ou alcance alguém da tua família, alguém que precisa ouvir isso de alguma maneira. Eu lembro que nesse dia de manhã eu estava muito inchada mesmo. E eu virei pra minha mãe, eu tava na casa dela de manhã, e eu falei assim, a gente tá indo pra buscar o nosso filho. Eu falei, mãe, fica com a Ana, e nós vamos buscar o irmão dela. E até esse dia, meu esposo não podia nem ver o filho dele, não tinha nem contato com ele ainda físico. E a gente sabia só pelo vidro, né? Quando eles deixavam. E aí eu entrei, eu vi o João, eu falei assim, hoje eu vou te levar embora. Falei, você não vai ficar aqui mais. Aí ele pediu pra gente dar um tempo e a gente falou que não ia sair do hospital. Ele falou, olha, mas vai levar o dia todo. Eu falei, mas eu não vou embora daqui sem o meu filho. Falou, hoje ele vai embora com a gente.
E aí eu lembro que eu e meu esposo orou. Eu lembro que meu esposo orou no vidro da UTI. Eles tinham fechado, assim, a cortina. E eu sei que, assim, dentro de pouco tempo, era de manhã isso, era por volta de umas 3 horas da tarde, na hora que a gente foi chamado novamente. O médico chamou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, vocês têm muita fé, né? Eu falei, muita fé. E meu esposo falou assim, o senhor nem imagina o quanto. Eu sei que, eu não sei o que Deus vai fazer, mas que nós vamos levar o nosso filho embora, nós vamos. Ele pegou e falou assim, olha, eu lembro que ele falou que ele não acreditava em Deus, mas que algo tinha acontecido. Porque o ar que tinha entrado errado tinha sumido. E que ele não ia precisar passar por procedimento nenhum. E que a gente podia levar o nosso filho embora para casa, mas a gente tinha que tomar muito cuidado com ele, porque ele era muito pequeno, ele era muito prematuro, o pulmão dele não estava pronto ainda. Então a gente tinha que ser mais cauteloso com ele. E assim, graças a Deus a gente conseguiu levar ele embora para casa. Ele teve vários e vários problemas até os 10 anos dele, pelo menos umas 2 vezes no ano. Ele ficava internado por conta de pneumonia. Então realmente foi assim um processo, um crescimento na vida dele muito doloroso em questão da saúde. Mas que hoje, graças a Deus, com 14 anos de idade, ele mal fica gripado. Ele é muito saudável, ele é enorme. Ninguém fala que ele foi prematuro. E graças a Deus, louvado seja Deus, ele não tem mais nada. E só que assim, nesse meio tempo, o meu medo era tanto, eu fiquei toda roxa, cheia de hematomas, por conta de todo aquele processo doloroso que eu passei no parto. Eu não tive em nenhuma das gestações a alegria de ter o meu esposo junto comigo dentro da sala de parto, porque os médicos não autorizavam ele a ficar, porque foram 2 gestações complicadas. Então eu falava pra ele, falou, faz a vasectomia, eu não quero mais, eu não quero. E aí assim ele fez essa vasectomia. Ele fez a vasectomia quase que perto, né, de quando a gente ganhou o João Vitor. Foi. E aí, assim, ele teve alguns problemas durante a cirurgia dele. Ele conta que tomou algum choque, ele sentiu um choque. Na hora de cauterizar, na hora da cauterização, eu não sei o que estava acontecendo lá, que eu levava choque, né? E por umas 3 vezes lá, e por fim o médico desistiu de fazer a... Como é que chama? Cauterização. A cauterização, né? Aí ele desistiu de fazer e fez por outro método, por um outro método, acho que é de amarração ou de... Eu lembro que ele cortou, que ele me levou 2 pedacinhos na porta do centro cirúrgico. E eu falei, bom, agora tá tranquilo. E o meu esposo tinha muito medo dos anticoncepcional, porque ele tem uma prima que por conta de um anticoncepcional teve trombose e ela usava a mesma medicação que eu usava. Então ele falou assim, mas eu não quero que você fique tomando, eu não quero que você fique doente. E eu parei de tomar. Falei, ele já fez a cirurgia, já fez o primeiro espermograma e tava praticamente zerado. Falei, então não tem risco mais. E a gente vinha de um processo de muitas brigas durante o nosso casamento. A gente não teve aquele processo de lua de mel, de igual qualquer outro casal, né, de se conhecer durante o casamento. Primeiro, igual eu falei, a gente já entrou no casamento com uma criança com 3 meses. Em seguida, já engravidei novamente. Então, assim, tudo no nosso início de casamento foi muito intenso, né? Era 2 cabeças diferentes e a gente brigava demais. Brigava demais, mas isso é história, para outros vídeos a gente vai contando
ao longo dos vídeos. E eu sei que ele fez esse procedimento, e eu lembro que numa das nossas brigas, durante a minha gestação, quem sempre percebeu que eu estava grávida foi meu esposo. Todas as vezes. E era incrível. Igual da Annelise, ele olhava e falava, amor, você tá grávida? Eu falei, eu não tô menstruando, não tem nada a ver. E eu fazia exame e dava negativo, eu fazia exame de sangue e dava negativo. E menstruando, e ele, amor, você tá grávida, você tá diferente, você tá grávida e não sei o que tem. Daí... Eu percebi rápido. Aí daí meses fazendo, mesmo da negativo, fazia o exame positivo. O do João Vitor foi do mesmo jeito. Quando a gente descobriu que ele tinha perdido a vasectomia, a gente estava brigando demais. E nós dois já tava a ponto de largar um do outro. A gente ainda era muito imaturo, os dois. E no meio dessa briga, ele virou pra mim, ele pegou e falou assim, amor, você tá grávida. Eu falei, que grávida o quê? Ele falou, tá ficando doido. Foi, João Vitor já tá com 4 anos. A Ana tava com 6. Eu falei, lógico que não, nada a ver. Ele falou, faz 4 anos que você operou, você tá ficando doido. Foi outra, se eu tiver grávida, os outros vão falar que eu te chifrei. Ele falou, eu não quero nem saber disso. Eu falei, de jeito nenhum. Então eu negava demais. E aí ele falou assim, então vamos fazer os exames. Aí eu lembro que eu fiz o exame de gravidez, o beta-HCG. E ele fez o espermograma. E mesmo assim, aí eu com um pouco de dor, a gente foi no médico, ele me levou no médico. O nosso exame ainda não estava pronto. E o médico fez um Papa Nicolau de uma forma que não poderia fazer, que parece que tem um jeito, né, para gestação e um jeito para quem não tá grávida. E ele fez esse outro método. E durante a consulta, meu esposo, na hora que terminou o exame e tal, a gente era leigo, a gente não sabia, meu esposo falou assim, doutor, tem possibilidade dela estar grávida? Ele falou, olha, não precisa ter 1% de chance, 1% de chance de você estar normal. Ela precisa de um esperma só para ela estar grávida. Então, se você tiver um aí dentro, ela pode estar grávida. Eu falei, mas se você estivesse com dúvida, vocês não podiam ter deixado eu fazer esse exame. Ele falou, doutor, mas a gente não sabia. Ele vai fazer o exame agora. Eu falei, a gente já fez. Ele falou, então vai lá, faz o exame, depois já marcam o pré-natal se caso ela estiver grávida. Aí assim a gente fez, a gente foi, pegou os exames. E o meu esposo pegou o exame dele, eu tava com um pouco de medo. Ele pegou o exame dele, ele abriu e tava lá 100%. Tudo normalizado. E eu lembro que ele ria, mas ele ria. Ele brincava e falava assim, eu sabia, eu sou bonzão, e não sei o que tem. Ele ria até, né? E eu abri a boca a chorar. Eu falei, ele é doido, não é possível. Aí eu olhei e falei, positivo. Eu lembro que isso era numa sexta. Uma sexta-feira. No domingo eu tive um sangramento muito forte. E eu tinha acabado de falar para nossa família que a gente estava grávido. E na quarta-feira era o meu primeiro ultrassom para saber como que tava, o que que era, se realmente era gestação, se não era. E durante a consulta